Então, vamos lá. Então, para a gente fazer a nossa prece de início, eu vou fazer uma música para a gente ir colocando, fazendo a vibração, né? Dá para escutar o violão? Dá. Então, vamos lá. Haja amor, Senhor, haja amor pra andar onde preciso for. Haja amor no ar, seja um só, seja em muitos, amor pra encontrar dentro de ti mesmo um lar. Haja amor pra ser mais feliz que ontem. Haja amor pra ver todo bem que há. Haja amor no ar, seja feita a tua vontade, que este amor no ar cubra a humanidade. Haja amor, Senhor, mesmo na dor. Haja amor, Senhor, mesmo na dor. Haja amor. Haja amor pra ser mais feliz que ontem. Haja amor pra ver todo bem que há. Haja amor no ar, seja feita a tua vontade, que este amor no ar cubra a humanidade. Haja amor, Senhor, mesmo na dor. Haja amor, Senhor, mesmo na dor. Haja amor. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos estejam conosco em nossas reflexões dessa noite, envolvendo o nosso pensamento, envolvendo o nosso coração, e que possamos refletir com a ajuda da doutrina espírita, agradecendo por mais essa oportunidade, que assim seja. Muito bem, então, boa noite a todos, tudo certo, gente? Frio aí, frio aqui também, onde eu tô, todo mundo encasacado, né? Tá todo mundo esperando passar o inverno, já estamos com saudade da primavera, mas vamos lá, né? Então, eu trouxe para a gente pensar, refletir um pouquinho hoje sobre o tema do Evangelho no Lar. Quem já faz Evangelho no Lar? Levanta a mão para eu saber. Alguém já faz? Ah, olha aí, algumas mãos já, quase todas levantadas, né? E quem é que tem criança em casa e precisa fazer Evangelho no Lar? Tem alguém aí que tem criança? E é difícil fazer o Evangelho no Lar com as crianças? É difícil, né?
Já vi uma carinha, é desafiador, né? Se as crianças são mais velhas, a gente tenta ler o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem assim, não entendi nada, né? Ou então a gente diz assim, leia você agora esse trecho. Eles leem, olham para a gente assim, não entendi nada. E aí a gente fica naquele dilema, né? Eu tenho que fazer o Evangelho, e aí a criança não entende, meu filho não entende, minha filha, então como é que eu vou fazer? Né? Então hoje eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar sobre o Evangelho no lar, especialmente quando a gente fala do Evangelho com crianças, né? Então, nós vamos encontrar, vamos lembrar do Evangelho que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, né? Então, é para deixar que as crianças vão até Jesus. Mas os pais são esses facilitadores que devem apresentar Jesus para as crianças. E como que a gente faz isso hoje? Então, eu trouxe algumas ideias. E aí, para começar, que eu estou muito musical hoje, né? Eu vou cantar para vocês uma música que a gente canta aqui na CEAL para as crianças. Ela é uma música conhecida que se chama Abraço a Jesus. E a gente canta essa música com as crianças antes da prece, né? Ou até no lugar da prece. Então ela é assim, ó. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Essa, então, é a música Abraço a Jesus, que é do João Gualberto Júnior. É uma música conhecida, tá? A gente vai encontrar ela no Spotify, de um grupo que se chama Flor de Luz. E essa música, eu trouxe ela para que vocês pensem assim. Quando eu estou falando com a criança a respeito de Jesus, vamos pensar. Quando a gente é católico, né? Você vai lá na religião católica, e a religião católica, ela tem os seus rituais, né? Ela tem as imagens, ela tem a comunhão, ela tem a crisma, o batismo, ela tem a missa, tem a figura lá do padre, e tem todo um ritual envolvido dentro da religião católica. Quando a gente vai para uma religião evangélica, embora, né, quando a gente fala evangélica, qual tipo de religião evangélica? Eles também têm os seus rituais, né? O batismo é um pouco diferente, mas também tem. Eles também têm certos ritos que eles fazem, lá tem a figura do pastor, e assim vai. E quando a gente chega no espiritismo? No espiritismo não tem nada, não é verdade? No espiritismo não tem imagens, no espiritismo a gente não tem uma pessoa paramentada lá que seja uma autoridade diferente, a gente não tem um ritual, agora todo mundo senta, agora todo mundo levanta, agora come a hóstia, né? Não tem nada disso no espiritismo. E aí, como é que fica para as famílias, para os adultos, essa questão da religiosidade? Ela fica muito íntima, né? Ela fica muito ligada ao sentido da prece,
e das vivências que a gente tem ao longo da vida, e a gente vai estudando e vai tentando aplicar essas vivências no nosso dia a dia, essa religiosidade no nosso dia a dia. Mas e para as crianças? Nós descobrimos, né, pensando, analisando, que dentro do centro espírita nós não temos nada que aproxime Jesus das crianças. Não tem imagens, não tem a Bíblia, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá a figura de Kardec na capa, dependendo da edição do livro, não é verdade? Então, onde é que está a maneira da gente aproximar Jesus das crianças? E o movimento de evangelização brasileiro veio, então, com a figura do boneco de Jesus. Não sei se vocês estão vendo aqui o meu companheiro, dá para ver? Sim? Sim. Então, esse aqui é o meu boneco de Jesus. Eu tenho vários. Tenho 2, porque eu tinha mais, mas eu dei. Deixa eu pegar o meu outro aqui, ó. Esse aqui é um amigurumi, que a minha sobrinha fez para mim de crochê, né? Só para mostrar para vocês que não tem um modelo único, né? Esse aqui é um modelo que uma amiga minha, lá de Balneário, fez para mim. E ele tem as sandálias, olha. Deixa eu ver achar aqui na câmera, ele tem as sandalinhas, e essa amiga é tão cuidadosa que ele tem até o talit aqui na túnica. Lembram da história da mulher com fluxo de sangue? Que ela segura no talit, né? Ela segura nessa parte aqui da veste de Jesus e o fluxo de sangue para. Então, ela fez o bonequinho de Jesus para a gente usar na evangelização com tanto cuidado e carinho que ela pôs até esse detalhe aqui na túnica do boneco Jesus. Então, o que acontece? O boneco de Jesus, ele é uma maneira da gente aproximar as crianças, desde bebezinhas, a ideia desse amigo, né? Do qual a gente não tem uma imagem de gesso, a gente não tem uma imagem crucificada, a gente não tem nada, né, que remeta a ele, mas a gente pode ter essa imagem que a criança pode tocar, que ela pode abraçar, que ela pode dormir com, né? Que pode ser usada no evangelho, no lar, e é uma maneira lúdica, uma maneira gostosa que a gente tem de aproximar, especialmente das crianças pequenas, tá, gente? Até 7 anos, aqui na primeira infância, funciona muito bem a ideia do boneco de Jesus. Então, se vocês têm aí no grupo, por exemplo, ou se vocês têm no círculo de conhecido de vocês, uma pessoa que costura, uma pessoa que tenha talento com feltro, ou uma pessoa que seja habilidosa, ela pode pesquisar e fazer, né, para as famílias ali, um boneco que vocês possam usar no Evangelho no Lar, especialmente para quem tem criança pequena, porque é uma maneira muito legal. E aí o que acontece? Olha, o nosso boneco, ele tem os braços, né? Então, quando a gente fala que abraça a Jesus, de fato, as crianças abraçam a Jesus, o boneco abraça a criança, ele é feito para isso, né? E aí a gente vai fazendo aquela brincadeira de sair do concreto para o abstrato com a criança. Então, eu digo que quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, né, na música. Quando eu faço bem, quando eu ajudo alguém, assim eu estou abraçando Jesus, e daí a gente abraça o boneco. Então, a criança pequenininha, quando eu falo que eu abraço alguém, ela entende um abraço de verdade, né? Quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que esse abraço a Jesus na música, ele significa o quê? Uma conexão de vibração, né? Quer dizer que quando eu faço bem, eu me ligo com Jesus, eu me ligo com essa faixa ali aonde Jesus opera, que é a faixa da caridade, né? Desse sentimento. Então, fazer o bem e abraçar a Jesus, eu passo de um exemplo concreto, né? Olha lá, nós temos uma criança, eu vou trazer o Jesus só para ele olhar para você, e ele vai te dar oi. Oi. Tudo bem? Ai, que delícia! Então, a gente faz essa conexão, ali vocês já conseguem ver ao vivo e a cores como funciona. Não tem nenhuma reunião que eu participe
que se tiver uma criança no colo da pessoa que está na reunião, eu pego o boneco de Jesus, a criança fica imediatamente atraída, né? Ela quer ver o que é que tem aquilo, ela quer interagir com o boneco, aí eu faço ele se esconder, eu faço ele dar tchau. Então, olha como é fácil a gente estabelecer essa conexão dentro da família. Requer um investimento muito pequeno, muito mais barato do que qualquer brinquedo que vocês possam imaginar de comprar aí nas lojas, né? E um investimento que tem grande valor. E aí, o que a gente tem? A gente tem aquele cuidado que esse boneco, ele não pode ficar jogado por aí, né? Então, ele não é um objeto de veneração, ele não é um objeto de adoração, mas ele é um objeto de carinho, ele é um objeto de afeto. E então a gente tem o cuidado quando a gente organiza a casa, quando a gente vai arrumar o quarto, quando a criança vai brincar, de prestar atenção que o Jesus esteja sempre num lugar adequado e não jogado, né? Por aí, sem cuidado, não. Ele tem, a gente vai ensinando daí a criança esse respeito por aquelas coisas que são importantes para nós e por aqueles símbolos das coisas que são importantes para nós, né? Então, esse respeito a gente vai ensinando, ajudando a criança a ir fazendo, criando essa ideia. Agora, olha só como é diferente quando eu canto a música do Abraço a Jesus e se eu simplesmente chegasse aqui e lesse a música para vocês. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus e é nesse abraço que eu faço bem. Não é diferente? Vocês concordam que quando eu canto a música, o impacto da música na gente é outro? É verdade ou não é? Dá para perceber que muda o impacto quando a gente canta do que quando a gente fala? Então, se para nós, né, para os adultos, isso é verdade, para a criança é muito mais. O impacto da música na criança, ele é muito grande. Então, vale a pena a gente pesquisar, e vocês podem me chamar, Biba, eu preciso de uma música para a hora da prece. Eu queria uma música que falasse disso aqui, da caridade e tal. Eu mando para vocês, a gente pesquisa, né? Se não tiver, a gente faz a música, inventa, e a gente vai cantando essa música com os nossos pequenos. Se tiver evangelização, canta na evangelização, e aí canta na hora do evangelho no lar. Canta a música antes da prece, ou canta a música na hora de encerrar. Mas aqui em casa ninguém sabe cantar. Põe no celular, não tem problema. Vamos ouvir agora a música da prece. Põe lá no celular e aos poucos você vai perceber que a criança começa a cantar no carro, a criança começa a cantar no banho, né? Ela memoriza aquilo e ela vai ir cantando aquela música, ela vai ficar com aquela música, e o processo da música é muito legal, porque a música fixa a memória, muito, muito mais do que o texto. Então, quando a gente consegue achar músicas que tragam lições do Evangelho, lições de Jesus, e a gente consegue inserir essa música na prática do Evangelho, a música ajuda na fixação dessa lição. Funciona para nós também, né? Funciona para os adultos também, mas a criança tem um computador aqui dentro que é muito mais avançado do que o nosso. Então, ela vai memorizar em 2 tempos aquilo que a gente precisa escutar, escutar, escutar. Muitas vezes, ela com 1, 2 vezes, ela já lembrou, né? E se a música, principalmente, trouxer uma vibração de um momento da família, de um momento de estudo em família, de reunião em família, que seja importante para a criança, que mexa com a criança, que ela percebe que aquilo está sendo feito para ela, né? Para que ela participe, para que o evangelho seja agradável para ela, ela vai se sensibilizar ainda mais, né? Então, esses recursos lúdicos que a gente pode trazer, que não são difíceis de providenciar, porque hoje em dia todo mundo tem celular, né? Então, todo mundo tem WhatsApp, é fácil a gente ter a música ali na mão. Aí a gente tem o boneco, também não é difícil de providenciar, e assim, né? O celular, ele é para isso, e depois ele está virado de cabeça para baixo, que não apareça a notificação, que a criança não mexa no celular, né? Durante o evangelho no lar, e nem a gente, né? Porque aquilo
É um terror, como pisca a luzinha e a gente já está condicionado a ir lá olhar, ver o que é a mensagem e tal, e quando vê, a gente já se perdeu ali do que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, dá para usar esses recursos, né? Allan Kardec vai falar para a gente na Gênese que Jesus, a fim de atingir o coração, falava aos olhos com auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Então, a linguagem de Jesus, através das parábolas, através dos ensinos, elas têm uma força, né? Ela é uma linguagem onde nenhuma palavra é desperdiçada, porque o intuito dele é fixar, impressionar o ouvinte para que a gente fique pensando naquela mensagem. Ora, quantas vezes a gente leu uma parábola de Jesus e pensou, mas essa passagem aqui não faz muito sentido para mim, mas não sei se eu concordo com isso, mas o que será que ele quer dizer, né? E a gente fica, ele vai nos pedindo que a gente vá pensando sobre aquilo. Então, quando eu trago o evangelho em família, a ideia não é que eu diga para a criança qual é a lição de cara, né? Isso aqui está falando tal coisa. Deixa ela tentar entender, deixa ela tentar falar para a gente o que ela achou daquilo que foi falado, daquilo que foi lido, né? Trechos curtos. Então, vamos ver quais são as sugestões para a gente fazer o evangelho no lar. Começa o evangelho sempre com uma prece simples, né? Um agradecimento, uma coisa bem curtinha. Quanto menor a criança, gente, mais curta a prece, né? Uma prece bem curtinha, bem concisa e que dê para entender. Faz a prece e aí, aos poucos, a gente pode ir alternando, né? Hoje é o meu dia de fazer a prece, semana que vem, daí é você. Você quer agradecer alguma coisa? Se a criança ainda não se sente à vontade para fazer a prece, ela pode começar com um agradecimento simples. Mas, assim, em família, eu não vi ainda criança que não faça prece. Eles sempre querem fazer. Eles não vão fazer se tiver uma visita, né? Alguém estranho, alguém que a criança não conhece. Mas em família, normalmente, a criança é tranquila, ela faz, principalmente se ela nos vê fazer, ela logo entende como é a dinâmica, ela vai fazer também. E aí a gente pode ler uma mensagem ou uma história adequada para aquela faixa etária, né? Então, aí é que mora o problema, né? Porque a gente vai pegar os livros do Emmanuel, a gente vai pegar os livros do Kardec, e eles não são adequados para essa faixa etária da primeira infância. Eu até posso ler uma frase dele, eu posso ler um trechinho, posso ler a parábola de Jesus, que tem no Evangelho. Em muitos casos, ela serve para a criança ouvir, né? Porque é uma história, ele conta alguma coisa que é interessante, a criança consegue acompanhar. Mas o comentário filosófico, ele é um pouco mais complexo, né? Mais difícil de ouvir. Então, quando a criança está na primeira infância, o ideal é que a gente traga para esse momento com a criança uma história ou uma mensagem que seja adequado para essa faixa etária, né? Então, vai ser uma coisa mais curta, uma coisa com palavras mais concretas, né? E aí a gente vai fazer um breve comentário com a nossa criança, perguntando o que você entendeu disso que foi falado, e deixa ela te dizer, não corrija, né? Deixa ela falar o que ela entendeu. E aí você pode também perguntar como é que a gente pode praticar isso. Então, se é um texto que fala da caridade, como que eu posso praticar essa lição? Como que você acha? E aí faz uma prece final, onde a gente pode fazer uma vibração pela família, por algum familiar ou algum amigo que está doente, por alguém que está hospitalizado, pelo planeta, né? Às vezes, naquele dia, a gente viu uma notícia que nos impactou, uma chuva, um terremoto, podemos pedir por aquele lugar. E aí, nessa prece final, nessa vibração, eu vou ensinando para a criança, né? Olha que legal essa maneira de fazer a caridade. Eu posso orar pelos outros, né? Me interessar pelos outros, desejar o bem para os outros. Então, o meu exemplo, o exemplo da família, vai ensinando a criança que ela também pode fazer isso, né? E dá para encerrar
todo mundo dando um abraço, né? Dá para encerrar com uma música. Se as crianças quiserem preparar uma apresentação sobre a lição do Evangelho, fazer um desenho sobre aquela lição do Evangelho, também dá para fazer. E aí, enquanto as crianças fazem o desenho, os adultos podem ler um outro trecho, alguma coisa que seja mais adequado daí para o estudo que eles têm em mente, né? Então, é uma reunião rápida, de 10 a 20 minutos no máximo, né? Sempre com horário fixo, né? Num ambiente tranquilo. Então, a sala, pode ser o quarto, mas que esteja tudo em ordem, que esteja um ambiente bem tranquilo, de serenidade, né? Organizadinho ali, você pode até pôr uma música para tocar instrumental, se quiser, mas não, nada disso é importante. Importante é a reunião da família, né? Sempre no mesmo horário, se possível. Por que a gente fala sempre no mesmo horário? Vocês lembram? A gente fala sempre no mesmo horário, porque os nossos amigos e familiares que já estão no mundo espiritual, nesse dia eles sabem, ó, às 8 horas domingo, lá na casa do Nelson e da Amber, tem Evangelho no Lar. Então, nós vamos lá na casa dela fazer a visita. E aí eles vão até lá e estão conosco no momento da prece, no momento do comentário do Evangelho, nos ajudando, nos inspirando, né? Então, o horário fixo, ele ajuda nessa disciplina, né? Dessas visitas e da gente também não perder, né, o horário do Evangelho, porque tem o horário fixo, fica mais fácil de fazer, certo? Aí, como que a gente inclui as crianças nessa dinâmica, então? Se ela já sabe ler, que ela leia trechos simples. A gente pode estimular perguntas, comentários que facilitem essa percepção do que Jesus está ensinando, do que o Evangelho está falando no dia a dia, né? Como é que é isso trazido para a vida prática? Como que eu vejo isso? E a gente pode estimular pequenas orações espontâneas entre as crianças da família, né? Sempre tem aquele que gosta de falar mais, aí aquele outro que fala menos, ter aquela atenção, tá? Hoje, então, agora nós vamos deixar ele falar, você já falou, né? Fazer essa administração para que todo mundo participe sem forçar. Evangelho não é momento de dar lição de moral em ninguém, não é momento também de apontar o dedo e dizer, viu, essa lição é para você, né? A ideia do Evangelho é que sirva para nós e que seja um momento de harmonia na família. Então, dito isso, eu queria só relembrar com vocês, quando a gente fala sobre a importância da infância, quando Kardec pergunta para os espíritos para que serve passar pela infância, os espíritos dizem assim, que com o objetivo de se aperfeiçoar, nesse período, o espírito é mais acessível às impressões que ele recebe. Lembram disso, dessa pergunta? É a pergunta 383. Eu só sei porque eu estou lendo aqui, tá? Porque eu não lembro o número de pergunta nenhuma na minha vida. Só da número 1 do Livro dos Espíritos, mas porque é a primeira, né? Meu negócio não é número. Mas está aqui, então, a pergunta 383, os espíritos vão dizer que nessa fase da infância, ele é mais acessível às impressões que ele recebe, certo? Por isso, a história, a música, o amigo Jesus, tudo isso vai ajudando a criança a ir desenvolvendo esse sentido da espiritualidade. E para isso, né, isso ajuda o adiantamento desse espírito reencarnado, e para isso, né, devem contribuir os incumbidos de educá-lo, né? Isso os espíritos falam para Kardec. Quem é que são os incumbidos de educar esse espírito? Os pais, em primeiro lugar, né? Ou as pessoas que fazem as vezes de pais, e a comunidade, gente. Então, se a família vem ao centro espírita, a comunidade ali do grupo espírita é responsável também por criar esse momento, essas impressões saudáveis para a criança, acolhendo a criança, brincando com a criança de forma saudável, oferecendo histórias para a criança, criando um ambiente acolhedor para a criança, né? Para que a criança se sinta incluída naquele ambiente, entenda que ela faça parte e grave boas impressões saudáveis, né, daquele ambiente.
A Federação Espírita Catarinense tem um clube do livro. Vocês conhecem o clube do livro da FEC? Conhecem, sim ou não? Não? Eles têm um clube do livro para adultos e tem também um clube do livro para crianças, certo? E esse clube do livro para crianças, a família assina, né? E a cada 2 meses vem um livro. Hoje o valor acho que é R$ 25. Não é caro. É um livro, eles tentam, né? Infelizmente, com a nossa inflação, esses valores devem sofrer logo reajuste, assim, porque tudo subiu, né? Acho difícil eles conseguirem segurar, mas você vê que pelo valor não é uma coisa assim que, né, uma exploração, o objetivo deles ali é ficar todo mundo milionário vendendo livro, não é isso, né? Qual que é o objetivo do Clube do Livro Infantil? É justamente levar para as famílias livros que possam ser lidos no Evangelho no Lar. Então, a família recebe, através do Centro Espírita, esse livro, cada família recebe o seu exemplar, que assina, né? E esses livros podem ser aproveitados. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Então, eu não sei se eu mostro aqui na câmera ou se eu compartilho aqui a minha apresentação de slides. Vamos ver aqui o que fica melhor. Assim, dá para ver bem? Tá? Esse aqui é o livro desse mês, do mês passado, aliás, A Cidade das Flores, do bimestre passado, né? Olha, tem um pavão e um sapo aqui na capa, a ilustração dele é muito bonita. Esse aqui foi o livro também desse ano, ó. Esse livro, não sei se vocês conhecem, Cartilha do Bem, é um livro da Meimei, psicografado pelo Chico Xavier. É uma graça de livro. Por que ele é lindo, esse livro? Além do texto da Meimei ser maravilhoso, ele tem, ó, pouco texto, tá vendo? Ele tem a ilustração e ele tem só uma frasezinha aqui e outra frase aqui, tornando o livro ideal para ler com a criança pequenininha, né? Aquela criança que está começando a se alfabetizar, ou mesmo a criança de 3, 4 anos, que não tem paciência para esperar um texto grande, né? Então, esse aqui é ideal para criança pequenininha. E o que esse livro tem de maravilhoso? Ele fala sobre as mãos, que eu tanto posso usar para fazer coisas boas, como posso escolher fazer coisas não tão boas, né? Então, eu posso usar a mão para construir e posso usar a mão para destruir, a mesma mão. E o livro vai nos oferecendo esse contraste, o texto da Meimei, falando, né, que nós escolhemos como é que nós vamos usar as mãos, para o bem ou para o mal. É um livro maravilhoso. Outro livro bem lindo é esse aqui, do Adeilson Salles, O Menino Chico, Uma História para Contar, que é a história do Chico Xavier adaptada, né, contada para crianças, também lindamente ilustrado. Esse já tem um pouquinho mais de texto, olha. Tá vendo aqui o texto na página, a ilustração na outra. Então, esse livro, já para as crianças um pouco maiores, eu posso ir lendo trechos dele, né? Assim como esse da Cidade das Flores, eu posso ir lendo trechos desses livros ao longo do Evangelho, em um mês, né? Dá para ler todo o livro. Às vezes a criança gosta de uma história, ela quer ler de novo aquela mesma história, não tem problema, vamos repetir. Leia de novo aquela história. Eu tenho um exemplar aqui, que é o meu exemplar do Pai Nosso, que ele é velho, 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 gente. Esse livro deve ter mais de 30 anos. Mas hoje, o exemplar do Pai Nosso, ele vem com uma capa azul, bem bonita. Esse é um livro maravilhoso, que quando uma família tem bebê, assim, e a gente quer ir visitar, esse é o presente para dar para a família, o Pai Nosso. Toda família que tem bebê deve ganhar um Pai Nosso para ir lendo para a criança. Ou então você dá um presente no chá de bebê para a grávida, dá o Pai Nosso também, que ela pode ir lendo para a barriga, né? Para o bebê que está na barriga. Porque ele é um primor. Todo o texto da Meimei em cima do Pai Nosso, psicografia do Chico, lindo, 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 lindamente ilustrada. E daí ela conta uma história, ela traz uma poesia, ela traz uma frase, ela traz um pequeno texto, então ele também é ideal para ler no Evangelho no Lar, Pai Nosso.
Mas ele é um livro que precisa mediação, certo? O que é a mediação? O adulto vai apresentar o livro para a criança, vai ler junto com a criança, porque senão o que acontece? A gente larga o livro na mão da criança e a criança acaba não aproveitando tudo que o livro tem a oferecer. Ao passo que, se a gente fizer essa mediação junto com a criança, a gente consegue extrair muito mais coisa desse livro, porque o adulto consegue, muitas vezes, ver beleza, né, se encantar com aquele texto, e a criança vai ler o rosto do adulto ao ler, ao fazer a leitura. Então, veja só, um cuidado que eu tenho comentado com as pessoas ao falar do livro infantil. Não usar a palavra livrinho, a não ser que seja um livro realmente, de fato, bem pequenininho, ó, como esse aqui, é um livro pequenininho, o do Bernardo, perto desse, tá vendo, ó? Esse é pequenininho, esse é grande, né? Então, eu posso, para fazer uma comparação de tamanho, eu posso dizer, esse aqui é um livrinho. Mas, se eu não estou falando do tamanho, evitar falar um livrinho. Porque aí eu falo para a criança, vamos ler o seu livrinho? Mas o meu livro eu não chamo de livrinho, né? E o que a criança, às vezes, entende? Que aquilo que eu estou dando para ela importa menos, tem menos valor. Daí ela diz, eu não quero esse livro. Ela diz, mas por que não quer o livro? Porque a gente está dando uma importância para o livro pequena. É o livrinho dele, queridinho, lindinha, pequenininha, né? Então, a gente fala na melhor das intenções, mas nós já percebemos em várias crianças que a criança começa a analisar e ela começa a pensar que o livro dela, porque a gente fala no diminutivo, ele não tem valor, ele vale menos. Então, o seu livro, tratar com respeito o livro da criança. O livro traz lições importantes, adequadas para a faixa etária dela. Não é livrinho, é o livro. Nós vamos ler o seu livro no Evangelho, né? Então, tratar com respeito aquilo que a gente direciona para a infância. Não é porque a criança é pequena que aquilo que a gente faz para ela tem menos importância. Então, esse Clube do Livro da FEC, além de trazer os livros para as famílias, ele conta com uma equipe. E essa equipe é uma equipe estadual, eu faço parte dessa equipe. E o que a gente faz? A gente seleciona os livros e a gente elabora, a cada 2 meses, programas feitos com esse livro. Então, a gente entrevista o autor, no caso do autor está encarnado, né? Então, por exemplo, a Meimei é um espírito desencarnado, esse aqui a gente não tem como entrevistar, nem o Chico, nem a Meimei, infelizmente, a não ser que arrume um bom médium, né? Mas, no caso desse aqui, por exemplo, do Bernardo, a autora tá Vivíssima da Silva, encarnada, mora em Florianópolis. Então, a gente tem a entrevista com ela, né? E a gente sugere alguns livros e algumas ideias, né, de atividades para fazer com esse livro, tanto pelos pais quanto pelos evangelizadores. Então, a gente tem um Padlet, que eles chamam, né, que é um lugar lá na internet onde tudo isso fica gravado, fica salvo. Eu preciso uma ideia para minha evangelização, tá lá. Eu preciso uma ideia para usar esse livro em casa, ali também tem. Eu queria ouvir a entrevista com essa autora, tem ali gravada a entrevista também. E cada 2 meses essa equipe produz um material e vídeos também convidando para a história do livro, tudo isso feito e colocado na internet, no Instagram da FEC, no YouTube, né? De forma que todo mundo tenha acesso e é tudo gratuito, né? Para a gente justamente poder se ajudar e ir ajudando as famílias a aproximar as crianças da leitura. Porque, gente, vamos pensar assim, olha, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, né? Ela tem consequências religiosas, consequências morais. E por ser uma doutrina filosófica, ela pede muito estudo, muita reflexão, muita leitura, é ou não é? É verdade isso? Vocês também pensam assim? A gente não tem que ler bastante para dizer que é espírita, que conhece o espiritismo?
tem que ler pelo menos as obras básicas. Aí, depois de ler as obras básicas, a gente começa a ler o André Luiz, vai para o Nosso Lar, daí gostei do Nosso Lar, são 13 obras para ler toda a série do André Luiz. Vai ler a Revista Espírita, são 11 volumes, né? São 5 livros básicos de Kardec. Aí a gente, então, resolve que gosta de ler o Emmanuel. O Emmanuel tem romance maravilhoso, Paulo Estevam, são 5 romances. Então, certo? O Espiritismo, sem falar no Divaldo, no Richard Simonetti, no Leon Denis, outros autores. Então, o Espiritismo pede leitura. Agora, essa nossa geração aí de crianças e jovens grudado no celular, o que vai ser deles? Que tipo de espírita nós vamos encontrar que vai fazer todo o seu conhecimento da doutrina espírita no TikTok? Né? Como é que nós vamos fazer daí para continuar o espiritismo, para continuar o grupo espírita, por exemplo, aí de Catanduvas, com a juventude do TikTok? Não dá. Então, a gente tem que ir aproximando as crianças e jovens da leitura e desenvolvendo neles, e na gente também, né, esse hábito de ler, essa compreensão da leitura, né? Porque o livro, ele ajuda o pensamento a funcionar melhor, né? É a experiência da linguagem, e a linguagem é o meio do pensamento. Se eu não ler, eu tenho dificuldade de expressar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E quando eu leio, eu consigo exercitar melhor o conhece-te a ti mesmo e consigo também conhecer os demais, né? Através da literatura. Então, quando a gente lê lá há 2000 anos, aí a gente lê, há 2000 anos tem aquele casamento complicado do Públio Lentulus com a Lívia, onde ele é um marido horroroso, né? A partir de um determinado momento, ele toma atitudes ali que prejudicam o casamento, que prejudicam a relação com ela, o orgulho dele não deixa que ele se aproxime, e aí a maneira como ela se porta, a maneira como ela lida com essa situação, a gente vai lendo aquilo e vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo o que é sofrer como ela sofreu e como vencer esse sofrimento. O que é sofrer como Paulo sofreu, por ter errado, né? E como vencer esse sofrimento. O que é encontrar Jesus? E a gente vai lendo esses livros e a gente vai vendo pelo olhar do outro, né? Como é que é fazer tudo isso. Então, para aproximar as crianças desses livros, a família precisa agir. Não dá para esperar que isso aconteça de forma automática, porque é função da família, né? Fazer isso. Então, a gente tem muita coisa boa na literatura espírita que a gente pode oferecer para as nossas crianças, né, para os nossos jovens. E esse projeto, então, do Clube do Livro da FEC, que vocês também podem conversar com o pessoal da federação, para vocês verem se tem interesse, né, de ir atrás dos livros. Mas, se não, dá para comprar nas livrarias de bairro, dá para comprar pela internet, né? Dá para ir comprando aos poucos e ter esses livros em casa para oferecer essa leitura para as nossas crianças. Daí a criança vai querer ler o livro lá do Enaldinho. Faça uma análise com ela, né? Isso aqui, será que é uma leitura que a gente pode usar no Evangelho no Lar? Não é, né? Então, vai ensinando ela a ter um olhar crítico sobre as coisas, né? Será que isso aqui é uma leitura que vai fazer bem para você? Será que existem livros que são engraçados, que são divertidos, e todos nós gostamos desses livros, né? A gente lê, às vezes, romance, lê um livro mais despretensioso, não tem nenhum problema, mas a criança, ela precisa que o adulto ajude ela a fazer essa avaliação, porque ela ainda não tem os elementos para fazer essa avaliação que o adulto já tem. Então, o adulto precisa ir vendo e ir avaliando. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês as capas dos livros, porque eu não tenho todos aqui. Posso? Só para vocês, para mostrar para vocês. Aqui. Ali, né? Dá para ver? Isso aí. Então, aqui são alguns dos livros do Clube do Livro da FEC. Aqui são livros do Chico. Esse é a Cartilha do Bem, que é para criança pequenininha. O Pai Nosso na capa nova dele, que bonito que ele é. Mensagem do Pequeno Morto, Os Filhos do Grande Rei,
são livros para criança já um pouco maior. Cartilha da Natureza é um livro de poesia que a gente pode tranquilamente ler com a família antes do Evangelho ou na hora do Evangelho. São poemas lindos de morrer, do Casimiro Cunha. São 3 áreas separadas. Ele tem o trabalho, a criação, e me esqueci do outro, mas eu tenho... Esses aí eu tenho aqui, porque eu gosto muito de poesia. É o trabalho, a criação e a viagem. E o que o Casimiro faz? Ele pega uma coisa totalmente comum, a chuva, a pedra, o solo, a cangalha, a árvore, e ele escreve uma poesia sobre aquilo, e no final ele faz o link com a nossa vida. Então, é de uma beleza, assim, é uma coisa maravilhosa para ler no Evangelho, é muito bonito. E a poesia, ela tem uma musicalidade, né? Ela é agradável, assim, ela fica também na gente. Não sei se vocês conhecem, para criança a partir de 7 anos, o Diário de um Fantasminha, do Adeilson Sales, já tem o 1 e o 2, né? E o Diário de um Fantasminha, ele vem na mesma proposta de tamanho daquele Diário de um Banana. Então, os meninos, as meninas de 7, 8 anos adoram o Diário de um Banana. Então, a gente pode oferecer o Diário de um Fantasminha, que é bem legal. Coisas deste Mundo, do Cornélio Pires, também para as crianças um pouco maiores, a partir de 7, 8 anos. E o Anjos, do Adeilson Sales, que é uma série que também a gente pode oferecer para as crianças maiores, para estimular os nossos pré-adolescentes a ler. Todos esses livros estão espíritas, tá, gente? Então, essa série aqui da FEB, Um Sonho Fantástico, Uma História do Mundo Espiritual, A Vitória de Nélio, A Volta de Mariana, todos eles são livros bem agradáveis, bem legais de ler em família. Do Adeilson Sales, Um Mundo Sem Livros, O Segredo da Onça Pintada. O Adeilson Sales tem mais de 40 livros. Então, dá para escolher, assim, com tranquilidade, livro dele para ler junto com as crianças. E as crianças gostam muito da maneira que ele escreve, sabe? Eles gostam bastante de ler o Adeilson. Outros autores, livro do Divaldo, O Semeador. Esse O Castelo de Açúcar é o livro do próximo mês, do Clube do Livro da FEC. O Enigma do Capacete, que é do pessoal lá de Minas, que fala sobre a importância de cuidar os pensamentos, né? A Rita Folker pegou 2 lendas que o Emmanuel conta e recontou num livro ilustrado, que é a Lenda das 3 Árvores e Vermelhinho Peixinho, e que estão na introdução de livros do André Luiz, e viraram um livro infantil, então que também são bem lindos. Essa série, Uma Viagem no Tempo, Jesus e as Crianças, Alice no País das Famílias, que são livros muito bonitos também, que vale a pena conhecer. E para quem tem adolescente já, o Evangelho segundo um Adolescente é dos livros mais lindos. Aí o que acontece? Veja, a criança começa a ler sozinha e aí ela fica meio órfã, né? A gente diz, agora que você lê sozinho, se vira. E não lê mais com a criança. E aí ela se desinteressa do livro e vai para o celular. Então, o que os especialistas estão recomendando hoje para as famílias? Leia junto com o seu jovem. Peça para ele ler em voz alta para a família. Vocês estão ali na cozinha, preparando a comida, diga para ele sentar ali e ler para você um capítulo do livro, vai ouvindo, vai perguntando para ele, o que você está achando dessa leitura? Ele pode ler um trecho e você pode ler um trecho antes de dormir, como você fazia quando ele era pequeno, né? Continue com esse interesse para continuar cativando no jovem o gosto pela leitura, senão a gente perde eles para os eletrônicos, gente, e eles não gostam mais de ler. Então, essa série do Richard Simonetti, quem tem medo da morte, quem tem medo dos espíritos, quem tem medo da obsessão, maravilhosa para adolescente. Um Sábado com Allan Kardec, um espetáculo de livro com história em quadrinhos. Gente, eu dei tanta risada lendo esse livro, vocês não fazem ideia. Ele é muito, muito bom. Então, já para os jovens, né? Para a gente interessá-los também. E aí a gente também pode trazer para o Evangelho no Lar esses livros, né? Ler um pouquinho, ler um trechinho por vez. O Meu Pequeno Evangelho, a Turma da Mônica tem uma parceria com o Luiz Rivas e tem toda uma série que a gente também pode trazer para ler no Evangelho no Lar a partir de 6, 7 anos em diante, até uns 11, 12, talvez até um pouco mais.
Aí vai, né, do aproveitamento de cada família. Mas são livros lindos, lindamente ilustrados, para quem gosta da Turma da Mônica, um prato cheio, tá? Então, essa fala de hoje foi aí para estimular vocês, né, a continuar com o Evangelho no Lar e a talvez pensar se é possível a gente mexer na maneira como faz o Evangelho no Lar, né? Fazer um evangelho onde a família participe mais, né? Lembrando da presença do nosso amigo Jesus, né? Lembrando da presença dele em todos os momentos, e que para nós, os adultos, a gente consegue pensar em Jesus fechando os olhos. Nós temos uma tradição da imagem de Jesus que as nossas crianças não têm. Então, a gente pode assistir com eles o The Chosen, né, na Netflix, que é uma série ótima, lindamente feita. Então, dá para assistir uma vez por semana, né, assistir um pouquinho, e assistindo com as crianças, se elas são pequenas, separa alguns trechinhos, vai vendo com eles, né. Agora parece que eles vão fazer uma série para crianças, né, desse estúdio. Então, tem recursos que a gente pode usar para ir criando nas nossas crianças essa proximidade com a figura de Jesus e com o estudo do Evangelho. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa, mas de minha parte, acho que era... Acho que era isso. Alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tudo certo. Então, tá bom, gente. Muito obrigada, né? Vocês tiveram dose dupla de Amber aí. Eu disse que a minha mãe também fez palestra, né? As duas com o mesmo nome. A gente agradece, Amber. Muito obrigada. Você quer fazer a prece final? Aproveitar? Posso fazer. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa noite, rogando a Ele que ampare a todas as famílias do Grupo Espírita, àqueles que já estão reencarnados e àqueles que ainda devem reencarnar para progredir e para se melhorar. Agradecemos a presença do nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, que sempre está conosco, nos ajudando, e que possamos perceber a sua proximidade e ouvir os seus conselhos, as suas intuições para nos ajudar a tomar boas decisões. Senhor, abençoa-nos em nossos esforços e seja sempre conosco, amparando especialmente a todos os lares da terra. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Até.